lembranças que me vieram à mente quando eu pensei nessa pergunta. Uma, eu me lembro da minha avó contando histórias, recontando e contando sempre o mesmo livro. O livro é As Mais Belas Histórias. Durante muito tempo depois, já adulta, eu tentei encontrar esse livro, só que ele estava esgotado. Aí agora, recentemente, a editora aqui de Juiz de Fora, Paratexto, reeditou o livro. Mas algumas das histórias estão nesse livro aqui, Fábulas Encantadas, que ela também contava. E depois eu consegui comprar uma edição semelhante, só maior. Então eu me lembro muito dela contando histórias, fazendo as vozes dos personagens. Essa foi a primeira lembrança. E a segunda, já na escola, em Bom Jardim, quando eu comecei a estudar, uma professora, a professora do que seria o primeiro ano, nos levou para conhecer o que era uma biblioteca. E aí eu fiquei muito impressionada, tanto é que eu não me lembro mais nada desse ano assim, letivo. E eu fiquei muito impressionada com as paredes tomadas por livros. E eram livros infantis, né, porque é uma biblioteca exclusivamente infantil, então eu fiquei encantada. São essas duas lembranças que me remetem imediatamente à leitura. Na adolescência, eu lia muito best-seller. Então, os autores que marcaram mais assim, a minha experiência de leitura foram Paulo Coelho, né, que eu acho que, eu não sei nas gerações seguintes, mas na minha geração, quando eu era adolescente, ele fazia muito sucesso, então eu lia bastante, pegava na biblioteca. Daniela Steel, que é uma escritora também de best-seller, depois nunca mais li nada dela, mas lia bastante. E Agatha Christie também, eu li muito. Aí descobri os livros de suspense, de investigação, que é um gênero de que eu gosto até hoje. Fora esses, a própria literatura trabalhada na escola. Então, um autor de que eu me lembro muito e com afetividade é o Érico Veríssimo. Gostei muito de ler Música ao Longe, Clarissa, conta a história da mesma menina, só que Música ao Longe foi publicado primeiro. E essa personagem Clarissa já era professora, já era uma adulta trabalhando em uma escola na cidade, em uma cidade maior, e depois ele publicou o Clarissa. Nesse livro Clarissa, a gente vai encontrar a mesma personagem, ainda criança e se encantando. Eu acho que a Grace falou sobre esse livro quando ela foi falar dos livros, dos livros de que ela se lembra. E aí eu me lembrei bastante da experiência de leitura, assim, de identificação com essa personagem também. Eu acho que são basicamente esses, assim. Tem um personagem, especificamente, assim, dos últimos tempos, né? Mas ele dá título ao livro, que é o Stoner, que é o protagonista desse livro. Se intitula Stoner também, é um personagem que sai do meio rural para estudar ciências agrícolas, algo assim. A pretensão da família é de que ele voltasse para trabalhar na fazenda, para aplicar os conhecimentos, só que na universidade ele descobre a literatura, assim, e não consegue se afastar, não consegue deixar o amor pela literatura. Eu me identifico muito com ele, tanto pelo amor à literatura, como pela profissão que ele segue depois, né? Ele se torna professor, se questiona o tempo todo se tem algum significado na vida dos alunos. Enfim, não é um livro que traz grandes acontecimentos, não é um personagem que vive grandes aventuras, é só o cotidiano de uma pessoa. Só que o olhar trabalhado pelo autor, pelo John Williams, é um olhar muito bonito, que foca no dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas, nas escolhas que nós fazemos e nas consequências. Então, essa é a pergunta mais difícil, né? Mas eu pensei, e eu acho que alguns livros que eu posso citar, eu ia falar do Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, mas várias pessoas falaram, eu só reforço aqui, né? Eu acho que todo mundo deve ler esse livro em algum momento da vida, mas também
Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Ele traz uma relação de amizade muito profunda, mas também foca na infância, em meio à pobreza, às dificuldades e ao crescimento desse menino, que é o Zezé, né? É um livro de inspiração autobiográfica, autorreferencial. E aí ele enfrenta um pouco dessa infância difícil que a gente vai encontrar aqui, tentando, por meio das brincadeiras, da amizade que ele cria com esse Pé de Laranja Lima e com o Portuga, que é um personagem muito importante aqui. Outro livro que eu acho que todo mundo deveria poder e ler é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Esse livro aqui, ele tem uma escrita assim que a pessoa, quando começa a ler, ela sente que ela tem que enfrentar a passagem de algo que não passa assim. Tem um tédio acontecendo ali, mas é justamente essa proposta. Porque aqui a gente tem um personagem que é novinho, ele é designado para um forte, né, distante da cidade, ele deixa a mãe dele e vai seguir a vida. E ele vai ficar sempre esperando o grande acontecimento. E eu acho que ele nos ajuda a pensar sobre a vida. A gente está sempre esperando quando eu me formar, quando eu me casar, ou não sei, ou quando eu fizer aquela viagem, quando eu me aposentar. Não tem grande acontecimento. A vida é o que acontece o tempo todo, né? E aí, às vezes, a gente se esquece disso e esse livro lembra isso, talvez não de uma forma positiva, né? Ele nos lembra isso de uma forma bastante difícil. Então, é um livro difícil de ler, não pela linguagem, né? Não pelo tamanho, ele é pequeno, é mais pelo enfrentamento mesmo das nossas próprias questões. E outro livro, na verdade eu podia falar para todo mundo ler todos, né? Mas outro livro que eu acho que todo mundo devia ler é o de Amor e Trevas, do Amos Oz. Esse livro tem de tudo, né? De amor até as trevas, o título já fala, né? É de inspiração autobiográfica, mas ele fala muito sobre as relações entre ele, a família, a mãe, as grandes perguntas que ninguém responde, né? Que a gente tem em relação às nossas pessoas amadas, a vida, enfim, eu acho que ele é um livro que todo mundo deveria ler. Então, eu escolho minhas leituras por indicação de amigos, de amigas, né? Quando alguém fala assim, você tem que ler esse livro. Aí, se eu confio na pessoa, se eu gosto da pessoa, se eu já conheço o gosto, com certeza eu vou ler. Também acompanho alguns booktubers. Então, por exemplo, a Paloma Lima, eu gosto de acompanhar as indicações dela. Tem a Literapia e uns buquês de etc., que é da Laura. Ela também apresenta indicações que coincidem com aquilo de que eu gosto. Fora isso, eu gosto de ir aos sebos, livrarias, pegar o livro, né? Pela capa, eu escolho às vezes o livro pela capa ou pela sinopse. Eu gosto de ser escolhida também pelos livros. Às vezes eu não gosto de ir sempre com o título escolhido já. Eu acho que é basicamente isso, né? Indicações de pessoas próximas, booktubers e meu próprio caminho mesmo de ir descobrir o livro ali pela capa, pela sinopse. Agora eu tô lendo alguns livros, né? Eu acabei de ler o Frankenstein para o nosso último encontro do clube esse ano. Aí, ao mesmo tempo, eu tô lendo O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, que foi uma indicação que eu peguei no canal da Paloma Lima. Eu gosto muito de ensaios, então eu gosto sempre de ler um livro de ensaios ou mais de um ao lado da literatura, assim. De literatura, eu tô lendo A Árvore Mais Sozinha do Mundo, da Mariana Salomão Carrara. Foi indicação de algum booktuber, não lembro qual, né? O livro Damascos Feridos, da Miriam, porque é um livro de poemas da Miriam. Eu falei, mas não falei, né? A Miriam é professora no Instituto Federal do Núcleo de Línguas, é escritora também. Então, eu tô lendo esse livro, só que como é poesia,
Eu não leio um livro de poesia assim, começo e termino como se fosse um caminho. Eu abro ao acaso, leio um, então ele tem me acompanhado nos últimos tempos. E o mais recente é esse, O Vício dos Livros, que é também um livrinho de ensaios, de citações de outros livros, do Afonso Cruz, em que ele vai falar do que a gente é, né, viciado em livros, assim. Fala sobre o amor pela leitura, conta anedotas, são esses que eu estou lendo atualmente. Uma, que na curiosidade, sobre mim especificamente, eu acho que é de todo leitor, né? Mania de cheirar livro, ou quase todo leitor, eu gosto do cheiro de livro. Tanto é que a minha menina, às vezes, chega com um livro da escola, e aí a primeira coisa que ela faz é cheirar e me passar para eu cheirar, porque ela já me viu fazendo isso. Outra coisa que eu faço eu gosto muito de emprestar, eu não sei se isso é mania, mas eu gosto muito de emprestar livros. Então, de indicar, emprestar os livros, eu não tenho problemas com emprestar os livros, mesmo que eles voltem, às vezes não tão inteiros quanto eles foram, eu prefiro que a pessoa esteja lendo. Outra coisa, deixa eu pensar aqui, é escolher o livro pela capa, às vezes, ou pelo título, sem uma preparação, né? Só ser pega de surpresa por aquilo, pela capa. Não gosto de ler no computador em tela, não gosto de ler em tela. Eu só leio em tela quando é impossível, quando é para estudar. Artigo científico, mais literatura, se for impossível conseguir o livro físico, eu não gosto. Salvação e vida, assim, para mim. Em vários momentos, os livros me salvaram de situações difíceis, serviram como escudo, eles construíram meu caminho até hoje, né? Eu vim da zona rural, então, de alguma forma, quem vem de lugar muito pequeno, da zona rural, o destino estava praticamente traçado, e eu acho que os livros, eles mudaram o rumo da minha história. Eu quero ler muitos livros. Aí, alguns... Esse livro, eu quero muito ler, 4321, do Paul Auster. Foi indicação da minha amiga Geisa. Então, viu? Indicação de pessoas próximas, né? Falou que é um dos livros da vida dela. Quero muito ler O Arquivo das Crianças Perdidas, da Valéria Luiselli. Na verdade, esse aqui vai ser uma releitura. Eu li no original espanhol. Mas eu quero muito ler em português, ler a tradução. Quero ler os outros que eu tenho aqui do Paul Auster, que eu ainda não li. Esse aqui, ó, Sunset Park. Eu li os demais que estão aqui dele, eu li, mas esse aqui não. Deixa eu ver. O segundo e o terceiro volumes dessa série de livros do Ricardo Piglia, que é um dos autores de que eu mais gosto, assim. Ele escreve tanto ficção quanto ensaios. Então, ele intitulou, né, Os Diários de Emílio Renzi. Eu já li esse primeiro, que é praticamente um tratado de literatura, né? E aí eu quero ler os volumes 2 e 3. Então, o primeiro, que eu acho que acaba repetindo esses conselhos que a gente encontra por aí, que os nossos participantes também foram falando, eu acho que a primeira coisa a fazer é se afastar do celular e das redes sociais no momento de leitura. Se a pessoa deseja ler mais, ela não pode ler com o celular perto. Se ela fizer isso, ainda mais o caso de adolescentes, jovens, a distração é muito atrativa, né, a distração das redes sociais. Então, eu acho que deixar o celular em um lugar e ler em outro, esse é um ponto. O segundo, claro, é tratar de identificar quais são os interesses próprios, como muitos já falaram, seja analisando que filmes e séries a pessoa gosta de assistir, seja perguntando mesmo, que livro de suspense, se a pessoa tem um interesse por mistério, por suspense, de modo geral, né? Eu acho que é isso. E também receber indicações de pessoas de que gosta.
porque normalmente isso ajuda, você entra na leitura de uma maneira mais afetiva, envolvida, a pessoa se envolve afetivamente pela pessoa que fez a indicação e tem a chance de gostar mais da leitura, se não pelo texto em si, pelo menos por quem indicou. Acho que são esses os pontos.